Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo com a prece. A prece de gratidão a Deus e a Jesus e aos benfeitores que no seu trabalho incansável, inspirando o estudo e as pesquisas, permitiram que a ciência chegasse ao nível em que chegou, trazendo alívio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Então, estávamos conversando na semana passada sobre os mistérios do processo de comunicação e o Hermínio Miranda cita um pesquisador, Leo Watson. Eu dei uma olhada no Wikipedia para conhecer um pouco melhor sobre essa pesquisa, porque eu fiquei muito curiosa quando ele fala sobre a relação dos índios Sioux com a natureza, as pesquisas com plantas, até com ovos. Eu achei intrigante e fui pesquisar um pouco. Descobri que ele é um botânico, zoólogo, biólogo, antropólogo sul-africano e está entre os mais populares da sua época. Ele escreveu muitos livros, mas o best-seller é esse citado pelo Hermínio, o Supernature. A tradução dele de 1979 para português é a Supernatureza, a história natural do sobrenatural. E tem todo sentido aos fenômenos naturais e sobrenaturais em termos biológicos. Ele, desde cedo, muito cedo, ele tinha um fascínio muito grande pela natureza, na selva, que circundava a localização onde ele morava, em Joanesburgo. E ele aprendeu muito com os bosquímanos Zulu. E nessa época, ele ainda uma criança, ele observava os pássaros e com a ajuda dos bosquímanos eles conseguiram catalogar muitos pássaros. Com 15 anos ele já entrou na universidade e a partir daí suas pesquisas nunca pararam. Ele era um correspondente da BBC, escrevia e produzia muitos documentários sobre a natureza. E o interessante é que, como em todas as pesquisas, em todos esses livros publicados, se tentava mostrar mesmo o processo de comunicação entre os seres vivos, tentando estabelecer que existia a consciência primária em todas as coisas vivas, né? Tentando comprovar uma linguagem universal da vida. Eu encontrei pouca coisa em português, a maioria dos livros são traduzidos para o japonês, mas esse Supernatureza está em sebos virtuais. Na mesma semana, assistindo o Globo Rural, que comemora 41 anos, foi comentado sobre a Serra da Mantiqueira, né, e a riqueza do solo que está sendo estudada na região pelo órgão responsável, a Embrapa, e eles trazem a referência a um documentário muito bonito, que é a Inteligência das Árvores, uma pesquisadora ecologista florestal, e eles comentam sobre o livro A Vida Secreta das Árvores, de um engenheiro florestal alemão, Peter Wohlenben. Ele fala sobre a verdadeira vida está abaixo do solo, nessa conexão das raízes e no trabalho dos fungos e como essas raízes trabalham para levar nutrição e comunicação para toda a região. Eles descrevem como a internet da floresta. E muito interessante. Ele mostra nesse livro as coisas espantosas que acontecem na floresta. Árvores que se comunicam entre si
Elas enviam sinais elétricos através de uma rede subterrânea, que é justamente usando os fungos, árvores que cuidam não só dos seus rebentos, mas dos vizinhos, doentes, dos velhos ou órfãos, que elas têm sensibilidade, sentimentos, memórias. Parece incrível, mas é verdade. Ele conta histórias fascinantes sobre as espantosas e pouco conhecidas características das árvores, com base não só nas descobertas científicas recentes, como também na própria experiência dele, de vida na floresta. Ele partilha com o leitor do mundo inteiro coisas fantásticas desse mundo desconhecido até agora. É uma viagem fascinante pela vida secreta das florestas que, ao mesmo tempo, é uma verdadeira inspiração ecológica e nos leva a repensar a relação do homem com a natureza. Então, essas são pesquisas recentes. As outras citadas no livro do outro livro, Supernature, é da década de 70, mas a gente vê que as recentes só vêm a confirmar as mais antigas, e tudo está conectado. Vamos falar um pouco agora sobre a comunicação com as crianças, com os nossos filhos. O capítulo é Conversando que nos entendemos. Um menino de 7 para 8 anos de idade estava encontrando dificuldades na escola. Não com o estudo em si, mas por causa da incontrolável sensação de pânico que o dominava ao entrar na sala de aula. Às vezes não havia como obrigá-lo a permanecer a ler. De outras vezes ele exigia a presença da irmãzinha enquanto durassem as aulas, o que estava criando dificuldades para ela também. A rotina escolar, desde que ele começava a preparar-se até que retornava à casa, tornou-se um tormento para ele, para a família, que não sabia mais o que fazer. Em tudo se pensou, e quase foi tudo tentado. Estaria ele sob pressão de espíritos desarmonizados? Seria apenas pura e simples aversão à escola? Será que estava precisando de uma atitude mais severa e até de castigos corporais? Ou de algum tratamento psiquiátrico? Um parente da criança resolveu recorrer aos amigos espirituais em busca de orientação que ajudasse a família a encontrar uma solução adequada para o problema. Em existência anterior, na França, disseram os orientadores, tinha um menino aproximadamente a mesma idade que contava agora, quando a escola que ele frequentava pegou fogo e o teto da sala de aula desabou sobre as crianças. Ele estava entre os mortos. Daí o pânico na escola atual, aparentemente inexplicável, mas um claro transbordamento de lembranças guardadas no inconsciente. Recomendavam os amigos espirituais que os pais tratassem o caso com serenidade e compreensão, sem exercer pressão sobre a criança, como estavam começando a fazer, em desespero de causa. Sugeriam ainda que à noite, quando o menino fosse dormir adormecido, conversassem com ele, garantindo-lhe que o acidente era coisa do passado, hoje superado, que agora ele estava bem, protegido pelos pais e que nada de mal iria acontecer na escola, que tivessem confiança em Deus. Deveriam ainda falar-lhe do encadeamento das vidas porque seu espírito tinha condições de entender e aceitar a informação com naturalidade. Finalmente, que não havia sobre ele influência ou uma pressão espiritual negativa. O problema era dele mesmo, sem nenhum componente obsessivo. O tratamento deu certo. Uma outra família ligada à minha por vínculos estreitos de parentesco e amizade, uma das meninas começou a apresentar características um pouco preocupantes. Logo que conseguiu manipular com razoável eficácia seu sistema de comunicação com o mundo que a cercava, mostrou-se portadora de marcante personalidade, porém um tanto nervosa e agitada, destemida e com alguma tendência para a agressividade. O sono era igualmente agitado e parecia povoado de pesadelos. Às vezes fingia atirar nos outros com armas invisíveis, como se estivesse envolvida em alguma atividade bélica. Se desejava algum brinquedo da irmãzinha maior, uma doçura de criança, aproximava-se subrepticiamente e zás, apoderava-se do objeto e partia com ele, deixando a outra incapaz de reagir pela força, mas desolada. A saúde física também não era das melhores.
Seu organismo parecia muito descoordenado, pois de vez em quando um dos aparelhos, o digestivo, por exemplo, desregulava-se e parecia não responder adequadamente aos cuidados médicos. Uma característica igualmente inexplicável veio compor esse quadro um pouco enigmático. Ela parecia ter problemas com os pés, e os exames clínicos e radiológicos não conseguiam identificá-los. Tão logo começou a falar, queixava-se dos pés, à noite enquanto dormia, como se doessem ou algo estivesse acontecendo com eles. Outra dificuldade ainda ligada a esse aspecto é que não suportava sapatinhos de amarrar. Com alguma dificuldade e reação, acabou aceitando um tipo especial de calçado, que lhe parecia talvez mais inofensivo. Quando se tornou necessário substituí-lo porque se tornara imprestável, a luta foi grande. Porém, ela continuava a não aceitar qualquer tipo de calçado que lhe provocasse a mínima inibição. Queria os pés livres, como se deles dependesse para súbita e vital escapada. Consultados a respeito, os amigos espirituais do casal explicaram que em sua mais recente existência na França, a menina fora uma guerrilheira devotada, por convicção patriótica, à famosa resistência aos alemães, que invadiram seu país e o submeteram às humilhações da ocupação. Segundo informação dos amigos invisíveis, a querida prima morreu de maneira trágica. Seu grupo atravessava à noite um campo minado quando seu pé ficou preso em umas raízes, em um buraco no terreno. Ela caiu e gritou pela companheira mais próxima. Porém, não podendo soltar-se, morreu, estraçalhada por uma explosão. Não fosse o problema de ter prendido um dos pés, poderia ter corrido e talvez tivesse se salvado. Os companheiros espirituais acrescentaram ainda que a destruição do corpo físico acarretou repercussões de difícil reparação em seu corpo perispiritual. Para que ela pudesse ser encaminhada à reencarnação, ao cabo de 40 anos de permanência no mundo espiritual, foi necessário promover um complexo e delicado trabalho de recomposição, suficiente para que o corpo físico não apresentasse deformações e mutilações. Daí suas diversas disfunções orgânicas, sem causa aparente, que às vezes precipitavam desarranjos no corpo físico. Trata-se, obviamente, de um espírito dotado de alguns méritos, do contrário, não teria merecido tanta ajuda e atenção, mesmo porque foi encaminhada a um jovem casal bem dotado física, intelectual e moralmente. Explicaram ainda os amigos espirituais que, neste caso específico, o corpo físico saudável e desenvolvido sob condições adequadas, exerceria sua influência sobre o corpo espiritual, ajudando-o a consolidar-se de modo satisfatório. Quanto aos aspectos emocionais do problema, a mãe foi instruída a conversar com a criança, especialmente quando ela estivesse adormecida, transmitindo-lhe uma mensagem de segurança e de paz, procurando convencê-la de que todo aquele terrível incidente estava superado. Era apenas uma lembrança. Não havia mais guerras a travar, pelo menos aqui, na pacífica região em que ela estava vivendo sua nova existência de esperanças e alegrias no seio de uma equilibrada e amorosa família. Deveria também insistir em assegurar-lhe que o pezinho estava perfeitamente bem, normal e sadio. Se o leitor concorda em ouvir, tenho mais uma historinha que revela a extraordinária maturidade e competência da jovem mãe, pouco mais do que uma adolescente. Por suas implicações e amplitude, contudo, o caso necessita de um capítulo especial, no qual possamos dispor de mais espaço. Antes disso, há uma experiência minha, pessoal, a narrar. Nunca fui garoto turbulento e agitado, pelo contrário, sempre retraído, meio calado. Certa vez, aí pelos 7, 8 anos, fiz o que então se chamava uma arte inesperada e que poderia ter tido trágicas consequências. Morávamos à beira da estrada de ferro, pois nasci e me criei não mais que alguns poucos metros dos trilhos. Passava um trem a certa distância, quando resolvi testar minha força e pontaria e atirei-lhe uma pedra. Acontece que era um trem de passageiros e parece ter se quebrado uma vidraça, que felizmente não atingiu ninguém. O certo, contudo, é que da estação seguinte telefonaram para aquela em que eu vivi e não foi difícil localizar o responsável pelo ato terrorista. Não me lembro se levei alguns cascudos ou palmadas,
Os nossos pais não eram muito dados a punições corporais, mas eu me lembro de ter ficado de castigo, sentado à vista de todos no alto de uma pilha de dormentes de madeira à beira da linha. Além da humilhação, eu não estava entendendo bem a razão de toda aquela celeuma. Afinal de contas, eu apenas atirara uma pedra no trem. Lá pelas tantas, porém, aproximou-se de mim um jovem empregado da estação, subordinado do meu pai, e se pôs a conversar comigo. Chamava-se Teobaldo David da Silva, e até hoje me lembro, quase 60 anos depois, que ele fazia anos no 1º de janeiro. Curiosamente, eu estou escrevendo estas linhas no dia 31 de dezembro. Dentro de algumas horas, o amigo David, que provavelmente não estará mais por aqui, estaria comemorando seu aniversário. Sou-lhe grato, para sempre, pelo que então ele me disse. Ele não me trouxera uma palavra de condenação ou mesmo censura, nem desautorizou a enérgica providência punitiva do meu pai. Limitou-se a explicar-me de modo adulto que o gesto impensado, não sei que palavras ele usou na época, poderia ter ferido ou até matado alguém no trem, que era preciso ter cuidado com essas coisas. Em suma, apelou para o meu senso de dignidade, tão por baixo, ali no alto daquela pilha de dormentes, e para o meu senso de responsabilidade. Lembro-me do impacto que me causaram suas observações. Eu realmente não havia pensado nas possíveis consequências da imprudência cometida. E se alguém ficasse cego ou mortalmente ferido por causa da minha arte? Acho que David percebeu quanto sua conversa foi útil e proveitosa para mim. Embora eu nunca tenha sabido, creio até que ele intercedeu junto ao meu pai para que eu fosse logo posto em liberdade. Nunca mais joguei pedra em ninguém, embora tenha levado algumas pedradas pela vida afora. Mas quem não leva? Costumo dizer, nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. E a lição de David ficou para sempre estampada em minha mente. Deus o guarde em sua paz onde quer que ele esteja hoje. Creio que foi das primeiras pessoas que, em vez de me repreender, censurar ou criticar, falou-me como adulto, de homem para homem, sem ironias, agressividades ou impertinências. E, acima de tudo, explicou-me a situação. Outras vezes na vida, iria me ver em situações semelhantes àquela. Antes de qualquer condenação ou crítica apressada, foi sempre meu desejo que alguém me dissesse, educadamente, onde, quando e por que eu havia falhado. Que me condenassem posteriormente, isso não me afligiria. O que eu queria era entender as causas. Imagino que para poder corrigi-las a fim de evitar o mesmo tipo de equívoco em uma próxima vez. Por isso nunca achei necessário ser castigado. Uma vez entendida a motivação, já constituía castigo e vexame suficientes para mim por saber que errei. A surra, a reprimenda ou a punição, eu as entendia perfeitamente supérfluas e, portanto, desnecessárias. Já estava esse livro em elaboração quando uma amiga me contou episódio semelhante. Em momento de impaciência e irritação, ela se descontrolou e se pôs a repreender o filho pequeno em voz alta. O menino, muito calmo, falou mais ou menos o seguinte: Mamãe, você não precisa fazer isso comigo. Fale com calma. Você sabe muito bem como se sente uma pessoa agredida porque tenho visto você chorar quando isso acontece. A moça desmontou na hora. Aprendera importante lição, de quem competia a ela ensinar. Sorriu, abraçou o menino e lhe disse, agora perfeitamente calma. Você tem razão, filho. Você é um garoto bacana. Se é que este capítulo precisa de conclusão, aí vai. Converse com seu filho ou sua filha, qualquer que seja sua idade e a dele ou dela. Como dizem por aí, é conversando que a gente se entende e que é mais necessário e urgente neste mundo desarrumado do que o entendimento das pessoas, entre as pessoas. Então, que isso seja uma reflexão para todos nós. A forma de nos comunicarmos com as pessoas, principalmente com os nossos filhos, que precisam ser educados, orientados. E a comunicação, uma comunicação que seja positiva com qualquer pessoa,
pensar antes de falar, pensar como gostaria que nos falassem. Nos falamos na próxima semana. Boa noite a todos. Mais uma vez juntos, nos irmanando, sintonizando com a nossa casa abençoada, vamos buscar algumas reflexões que nos ajudem a clarear o entendimento para vivermos melhor, valorizando cada dia, cada momento. Vamos então buscar algumas questões do Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, do 3º livro, As Leis Morais. No item 3, nós temos o bem e o mal. Então, vamos pegar a questão 640, em que Kardec pergunta aos espíritos: aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse. Aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação, mas se a encontra realizada e dela se serve, é porque a aprova e a teria praticado por si mesmo se pudesse ou se tivesse ousado. Essa resposta é importantíssima, porque talvez até recuássemos diante de uma determinada atitude que fugiria aos valores éticos e morais. Então isso é bom que aconteça, é o ideal que aconteça. Quando temos ali um impulso de cometermos uma transgressão, é importante que os valores éticos morais nos brequem, é importante que haja esse recuo. Mas esse recuo nem sempre é por isso. Muitas vezes nós podemos recuar por receio, por medo. Então, poderíamos não ter coragem de praticar um roubo, um assalto, mas alguém teve. E se nos beneficiarmos dessa ação, é como se tivéssemos praticado se fôssemos mais ousados, mais corajosos. Nos beneficiarmos significa que aprovamos aquela ação. E na questão seguinte, Kardec pergunta: o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Então, desejar o mal é tão repreensível quanto praticá-lo? Então é isso. Vamos ver o que eles dizem. Depende. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja pôr em prática. Se foi apenas a falta de ocasião para praticá-lo, o homem é culpável. Então completa a questão anterior, porque se há uma resistência no sentido de resistir àquela tendência, aquele impulso, aquela vontade, isso é virtude, isso é o ideal, essa é a situação em que a grande maioria se encontra nessa luta, nessa dualidade. Mas se foi por falta de ocasião, somos culpáveis pelo simples ato de desejar, porque se não o praticamos é porque não encontramos as condições propícias. Então vamos refletir. O mal pode ser praticado não só através de ações, mas de palavra, dos pensamentos. Então, pela palavra, pelos pensamentos, nós praticamos o mal, não só pelas ações propriamente ditas. Nossos pensamentos são formas vivas a influenciarem as almas alheias. Pensamento projetado significa pensamento que voltará. Todo desejo exteriorizado em forma mental, ou seja, pelo pensamento, traduz anseio que retornará. O pensamento acalentado vai, projeta-se, caminha e retorna a nós, ao emissor, acrescido das vibrações semelhantes que encontra no caminho. Então já podemos deduzir que o bem que nos fará um bom pensamento,
e o mal que nos fará o pensamento maléfico retornando potencializado. Porque o pensamento vai, caminha e retorna potencializado pelos pensamentos afins, pelas vibrações semelhantes que ele atrai neste caminho e retorna a nós. Além de tudo, somos responsáveis não só pelo mal que praticamos, mas também pelo mal que inspiramos. Na questão seguinte, Kardec pergunta: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É necessário fazer o bem no limite das próprias forças, porque cada um responderá por todo o mal que tem ocorrido pelo bem que deixou de fazer. Então, quando nós pedimos, nos livre do mal, entendamos que para guardar-se do mal, temos que realizar o bem. Então, vivamos e trabalhemos com amor sem dar ouvidos às intrigas, sem nos preocupar com as injúrias, sem chorarmos a ingratidão, sem nos afligirmos com as ofensas, porque aos maus não merecem nossa inquietação. Então, os maus não merecem nossa inquietação. Abracemos o dever, nos firmemos no trabalho que nos cabe, abracemos a responsabilidade que nos chega. Alguém já disse que na vida encontramos abelhas diligentes, operosas e marimbondos destruidores. Mas sabemos que os maus por si mesmos se destroem. Vejamos então em cada obstáculo uma oportunidade iluminativa e continuemos sem dar atenção ao mal, mas com cuidado, para não descer às ondas mentais dos maus, caindo então na mesma faixa vibratória, para mantermos a sintonia nas vibrações superiores com o alto. Este é o caminho para não praticarmos o mal, por não haver praticado o bem. E pensando, enquanto temos que orar e vigiar, especialmente em tempos tão difíceis, vamos buscar no estudo que Kardec faz do Pai Nosso, em não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele nos ajuda nesse entendimento. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados na terra, para espiar nossas faltas e nos melhorarmos. A causa do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-los será inútil se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é que os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor, amparai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros. O mal não é, portanto, vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não poderá engendrar nenhum mal.
Somos nós mesmos que o criamos, ao infringir as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Então, retomando, somos nós mesmos que o criamos ao infringir as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos adiantados. Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que só parece irresistível para aqueles que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo, também poderemos ter a de fazer o bem. E é por isso, ó Senhor, que solicitamos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Então, quantos ensinamentos Kardec nos traz na análise, na meditação em torno dessa passagem tão importante como todas as outras do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que importância tem isso da direção da nossa vontade, quando ele diz, se temos a força de fazer o mal, porque exige uma força, existe um dispêndio. A nossa vontade se canaliza para aquilo, também podemos canalizá-la para o bem. Então que mudemos a direção dessa força que já existe em nós. Então é nessa busca de evitarmos os erros, devemos então evitar certas situações, especialmente aquelas que mexem com nossas fragilidades. Estou me lembrando de uma lenda hindu que André Luiz coloca no livro Os Mensageiros. Então vamos ver a lenda. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem a serviço de Deus buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada, continuou o sábio seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada, vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas, minha irmã, houve um engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Essa fábula, que foi contada num contexto em que o diretor da Mansão da Paz explicava as razões das medidas de segurança
para garantir a paz naquele pouso, impedindo o ataque de criaturas maléficas, como ele disse, dispensa comentários. Essa fábula dispensa comentários, ela diz tudo por si só, né? Fica claro os cuidados que temos que ter para nos preservar do mal, nos afastando de imediato de situações que nos colocariam em perigo de não resistir. Essa fábula nos lembra o ensinamento de Jesus: sede manso como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Também dispensa comentários esse ensinamento tão profundo de Jesus. A serpente pode ser, por ser rastejante, sem formas de defesa, além do seu veneno, evidentemente, ela é altamente cuidadosa diante de um perigo que a ameace. Pela sua fragilidade, na verdade, né? Por ser simplesmente ali um ser rastejante, sem nenhum instrumento que possa além do veneno, que possa auxiliá-la num processo de defesa, como tem os outros animais de modo geral, né? Então, esse ensinamento nos mostra o quanto temos que ser prudentes ao percebermos um perigo. E conhecendo a nossa fragilidade em todos os sentidos, cada um ali no seu campo de fragilidades, e que são tantos, né? Deve perceber ali essa ameaça que se aproxima e cuidar-se, evitando a aproximação do perigo. Quando ficará muito mais difícil recuarmos. É assim que nós vamos caminhando nesses dias angustiantes que se seguem como resposta ao que nós, humanidade da Terra, temos feito. Nesses descaminhos, mas sempre guardando a confiança e o desejo de que a noite clareie, nos trazendo a luz que começa tênue e vai se acentuando com o amanhecer, e o calor do sol aquecendo o nosso coração. Aguardemos esse amanhecer, colaborando no acender das luzes, não perdendo oportunidades de ser útil, atentos aos sofrimentos ocultos, atentos às oportunidades que nos chegam, enquanto vamos nos fortalecendo na oração sentida, na caridade nas suas variadas expressões, na leitura edificante, na conversação salutar, no trabalho com responsabilidade, na descontração e entretenimentos saudáveis. Com muita confiança, então, roguemos a Deus que nos acalme, que acalme aqueles que se encontrem em desespero, aqueles que vivem a dor profunda da morte levando seus afetos, as consequências dolorosas que vão alcançando cada um por sua vez. Permita, meu Pai, Jesus, nosso pastor e mestre, que sintamos vossa misericórdia, sua presença suave nos seus enviados que nos socorrem. Com muita gratidão, tenhamos